Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti, para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma sexta que antecede o Natal, que seja especial para todos nós. E com o noticiário da dupla Grenal fervendo, com informações principalmente do lado colorado do Internacional, que está muito próximo de anunciar Alexander El Cacique Medina como novo treinador, substituindo Diego Aguirre. Mais um uruguaio deve comandar a Casa Mata Colorada em 2022. Isso porque ontem eu já havia informado no início da quinta-feira que havia um desdobramento em a relação contratual com o treinador e com o time do Talleres de Córdoba da Argentina. Pois bem, na quinta-feira o anúncio oficial que o time do Talleres teria rescindido o contrato com o treinador e o Internacional assim avançou nas negociações. Apenas detalhes separam o técnico El Cacique Medina do estádio gigante da Beira-Rio. Alguns detalhes contratuais, pontuais, que precisam ser definidos e tão em breve o Alexander Medina deve ser anunciado. Possivelmente na segunda-feira, porque o staff colorado está negociando com o treinador, algo bastante encaminhado, já há um encaminhamento dessa negociação e o Cacique Medina deve treinar o Internacional. Técnico de 43 anos, com uma passagem, inclusive, bastante interessante por esse mesmo time, o Talleres de Córdoba, chegou a brigar nesse vestibular para treinar a seleção uruguaia, acabou não sendo selecionado, junto com o Diego Aguirre. É um treinador que tem um estilo de jogo semelhante ao técnico o Eduardo Cudê, que passou aqui pelo Internacional, joga com o 4-1-3-2, uma variação, às vezes, para o 4-4-2, com um volante, primeiro homem nesse sistema defensivo, gosta de chutão, não gosta desse jogo cadenciado, com bastante agressividade, tentando recuperar a bola lá na frente. É um treinador que o Internacional deve sim apostar com alguma semelhança no trabalho de Eduardo Cudê. O Inter deve anunciar a sua contratação na segunda-feira e a partir da segunda-feira dar continuidade ao planejamento de 2022 com alguns nomes. Nós tivemos algo que foi revelador na imprensa que saiu nesse final dessa semana com o Patrick, que já havia demonstrado uma indignação em relação a essa permuta que o Internacional queria fazer, alguma troca. Ele não gosta desse termo e em entrevista para o canal do jornalista Jorge Nicole e também Ale Oliveira, ele revelou e expôs esse descontentamento em relação a essas atitudes que foram expostas pela direção do Internacional em querer fazer uma troca com o jogador. E o Patrick tem contrato, foi renovado o seu contrato e é possível que fique no Internacional. Pelo menos esse é o desejo do Patrick. Mas, nos bastidores, há um grande indicativo de que esse jogador possa ser negociado com algum outro clube. O Edenilson, para a torcida colorada que estava com grande expectativa em relação ao Edenilson, sai ou fica no Beira-Rio? O Edenilson tinha uma investida muito forte do Atlético Mineiro, mas que não deu em nada. O Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Atlético Mineiro, já disse que não tem negócio, o Internacional não queria liberar o Edenilson, então ele mesmo disse, não tem negócio, assunto encerrado. Muito bem, Leandro, é bem provável que nós tenhamos um final de semana com algumas especulações em relação ao Grêmio, principalmente, mas isso é outro assunto. O Alexander Medina pode ser anunciado no final de semana, mas possivelmente na segunda-feira, e nós vamos ter algum tempo ainda para falar sobre o trabalho do Alexander Medina, El Cacique Medina, que é um trabalho que, como técnico argentino, traz algumas peculiaridades e particularidades interessantes para o ambiente colorado. Muito bem, Leandro. Ontem o Grêmio anunciou mais 2 reforços. Um deles já estava no noticiário, o lateral direito Orejuela, que vem do São Paulo, teve uma passagem em 2020, treinando com o Renato, não tinha muito espaço com o técnico Renato Portaluppi, mas vem com um contrato de empréstimo por uma temporada, é um jovem lateral, né, 26 anos, vai contribuir muito na lateral direita do time do Grêmio, e também outro jogador, que é o Nicolas, lateral esquerdo, que vem do Atlético Paranaense, é um jogador que tem uma passagem boa no Atlético Paranaense, também vem por empréstimo,
um jogador que foi indicado pelo técnico Wagner Mancini, onde trabalharam juntos no Atlético Goianiense. Um currículo que tem algumas conquistas interessantes, como o Campeonato Paranaense de 2016 e 2018, a Copa Sul-Americana nesse ano, em 2021, com o time do Atlético Paranaense, campeão goiano em 2019 e também em 2020. O departamento de futebol do Grêmio está a mil, buscando novos reforços, pelo menos cumprindo a sua promessa. Muito bem, Leandro, vai ser um final de semana com bastante informações em relação ao Grêmio, mas nós voltamos na segunda-feira. E nós temos ainda uma entrevista especial para encerrar esse 2021 com Pedro Henrique Vanelli, atleta de voleibol, que conquistou no último final de semana o título de campeão estadual de vôlei de areia, e nós conversamos com ele conquistou com a sua dupla, um porto-alegrense, mas atleta de Erechim, que marca esse final de 2021 com essa conquista importantíssima representando o nosso município. Confira. Muito bem, amigos. Hoje estamos aqui do lado de um entrevistado especial, o Pedro Vanelli, que no último final de semana sagrou-se campeão gaúcho em Passo Fundo de voleibol, de vôlei de areia, com a sua dupla, ele que é de Erechim. Pedro, uma conquista marcante, eu acho que para ti, é tão jovem, né? Dá para dizer que é jovem e começou no voleibol, passou para o vôlei de areia e uma conquista que terminou em 2021 com um gostinho diferente. Conta para nós como que foi esse último final de semana e essa conquista de campeão gaúcho. Bom, tudo bem, Eric? Foi uma conquista muito grande, né? Meu primeiro ano no vôlei de praia, num circuito forte que nem é o circuito gaúcho, e com tão pouca idade, sendo tão novo assim, com 20 anos, e chegando a conquistar uma etapa e no final dela sendo campeão estadual geral, para mim foi muito gratificante todo o esforço do ano inteiro e chegar no final e ser campeão estadual. Foram vários participantes, eu queria que tu falasse sobre como que foi a dificuldade e a preparação para chegar nesse circuito, se tu já imaginava que dava para brigar pela primeira colocação ou se via com uma certa dificuldade, como foi, e a experiência, um gostinho diferente, a sensação, como é que foi? Com certeza a dificuldade é grande, né? Por ser um hobby meu e no momento não ser algo profissional na minha vida, era com bastante dificuldade, até por causa do meu trabalho, não tinha tempo muito para treinar, às vezes abdicava do almoço para poder treinar. E no começo eu iniciei com um parceiro meu de Erechim, que era o Rondon, e a nossa ideia era participar das etapas e dar o nosso melhor, ver o que acontecia. Mas com o passar do tempo a gente foi pegando um gostinho melhor, mas infelizmente o meu parceiro Rondon teve que parar por questões pessoais. Aí eu comecei a jogar com o meu parceiro, o Ronaldo, de Porto Alegre. Aí a gente foi nas etapas e na nossa primeira etapa a gente ficou em quarto, que foi em Santa Rosa. E ali a gente viu que a gente podia ir mais longe. Então a gente começou a acreditar mais ainda em nós. O nosso técnico, que é o Matheus, que é meu paizão também, incentivou mais ainda nós e fazer nós acreditar em nós mesmos, até que chegou o momento que a gente foi campeão da 7ª etapa em Rio Grande. E ali a gente viu que nós ia ir mais longe ainda no circuito. Foi onde a gente conquistou daí a etapa final, que foi do circuito gaúcho no geral. Difícil, com bastante suor. Nós estamos vendo aqui nas imagens as medalhas e também esse troféu. Todas elas foram conquistadas nesse ano de 2021. Conta um pouco sobre como foi chegar, né, a vencer todas elas, e como foi esse ano de 2021 para ti também no vôlei de areia. Principalmente no vôlei de praia, para mim foi o melhor ano da minha vida. Isso eu nunca vou esquecer. E aqui temos muitas medalhas, algumas de torneios inferiores, servindo de preparação para o circuito gaúcho, e o resto conquistando nas etapas do circuito. E com certeza vai ficar marcado na história, porque eu com 20 anos apenas e pensando só em evoluir, crescer e chegar na etapa final assim e conquistar, então vai ficar marcado na vida esse ano. Com certeza. Pedro, o pessoal que é do vôlei, mais ou menos que já deve te conhecer, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre como tu começou.
o vôlei de praia foi mais ou menos que secundário. Tu começou na quadra. Como é que foi esse processo? Isso, eu comecei jogando aqui em Erechim, acho que foi 2015. Aí 2018, fui para Chapecó e comecei a jogar vôlei de quadra lá. Aí em 2020 fui para São Paulo, joguei o ano inteiro lá vôlei de quadra e retornei. Aí em fevereiro de 2021 eu recebi uma mensagem do Matheus, que hoje é meu técnico. Tu topa passar uma semana em Porto Alegre treinando e ver o que é o verdadeiro vôlei de praia? E daí eu falei, o que esse cara tá querendo comigo? A gente não se conhecia nada. E eu falei, não, deve ser algo importante. Vou ir. Fui para lá, passei a semana inteira treinando de manhã, tarde e alguns dias à noite. E daí eu percebi que isso era o que eu queria, que o vôlei de praia era o que eu queria. Então, a partir de lá, comecei a jogar só o vôlei de praia, não joguei mais vôlei de quadra. E cada vez foi pegando uma paixão maior. E eu não consigo viver sem o vôlei de praia hoje em dia. Que show! Com premiações, com conquistas, mas ainda dá para dizer que é um hobby apenas. Claro que a paixão é maior, mas o planejamento para 2022, para o ano que vem, ou para um futuro, quem sabe, fazer disso algo profissional. Qual que é o pensamento do Pedro nesse momento? Sim, com certeza. Ano que vem a gente já pensa talvez em estar entrando num brasileiro, competir em nível mais alto ainda. E sim, pensamos em seguir profissionalmente. Com certeza não é fácil no Brasil o esporte, né? Principalmente no vôlei de praia, questões de apoiadores. Então, devagarzinho a gente vai conseguindo alcançar nossos objetivos, mas pensamos muito em seguir como profissionalmente e não mais como um hobby, como é hoje em dia. Desejo muito sucesso nessa caminhada e que seja um 2022 tão bom quanto foi nesse ano também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando contigo e, se Deus quiser, vai ser melhor ainda do que esse 2021. Falamos com Pedro Vanelli, que siga representando o voleibol do município e a cidade de Erechim pelo vôlei afora, nas quadras ou na areia. Muito bem, Leandro. Uma boa sexta-feira para ti e para todo mundo. Hoje, virando jogo especial, a véspera de Natal, com Elton Dallavecchia, supervisor do Atlântico, que ainda nessa ressaca de comemorações do Atlântico, agora é pensar em 2022? Ainda não, dá para comemorar mais um pouquinho. Falamos muito sobre essa conquista do Gauchão, sobre essa temporada que acaba sendo premiada com esse título do Campeonato Gaúcho em 2021. Mais um título do Gauchão para o Atlântico. Leandro, bom final de semana para ti, para todo mundo um ótimo Natal e que todo mundo consiga aproveitar muito bem, que seja abençoado para todos. Um abraço para todo mundo e até a próxima.